Bem, vamos dar início à nossa aula de hoje, onde vamos explorar como o sistema imune pode prevenir o desenvolvimento dos tumores, tá? Entender como o componente imunológico ele tenta diminuir a progressão dos tumores e também os mecanismos de evasão que os tumores desenvolvem e desenvolver para fugir dessa resposta do sistema imune. Inicialmente, a gente precisa entender o processo que a gente chama de transformação maligna, né? Que é quando as células normais elas passam, né, a adquirir características de hiperproliferação e depois, à medida que essas células vão proliferando a velocidade mais rápida, existem algumas fases que vão acontecendo para que essa célula se transforme numa célula maligna. Então, a gente sabe que os cânceres eles são doenças onde o controle do ciclo celular das células ele é perdido, né? Então, seja por interações de substâncias ambientais ou de fatores ambientais, em grupos de genes específicos, como por exemplo os genes supressores de tumor, que são os genes que têm uma função muito importante no controle da divisão celular, né? Então eles inibem a divisão celular quando ela não é mais necessária, ou, ou também mutações nos proto-oncogenes, né? Então a gente pode ter mutações que são herdadas, né, hereditariamente, e a gente pode ter mutações novas que acontecem em função dessas interações com fatores ambientais, como substâncias químicas, e também associados a um ambiente de hiperestresse oxidativo, né, que pode levar a esses casos de mutação. Então, uma vez que essas células começam a perder o controle do seu ciclo celular, a gente tem algumas fases, né? Então, é importante ressaltar que esse processo é um processo complexo, né? Que vai levar as células a terem comportamentos anormais e vai resultar no final no desenvolvimento dos tumores malignos, né? Então, a primeira fase é a aquisição das mutações genéticas, tá? Então, nessa fase, células normais elas acumulam mutações, como eu já falei para vocês, em genes que são críticos para o controle do ciclo celular, como os proto-oncogenes. E quando esses proto-oncogenes eles sofrem mutações, ativando de forma contínua e desnecessária o ciclo celular da célula, o ciclo de divisão das células, eles passam a ser chamados de oncogenes. Então, eles saem de proto-oncogenes, então todas as nossas células possuem proto-oncogenes, que são genes que estão associados à ativação do ciclo celular, do processo de divisão, e quando eles sofrem mutações e perdem a característica de controle, eles passam a ser chamados de oncogenes. E também mutações nos genes supressores de tumor. Isso vai impulsionar as células a um crescimento descontrolado, tá? Então, essas mutações elas podem ser, como eu falei, espontâneas, ou elas podem ser induzidas pelos agentes carcinogênicos, né? Como, por exemplo, a radiação ultravioleta nos melanócitos, né? Nas células da pele, o contato prolongado de substâncias químicas presentes em alimentos, como agrotóxicos, conservantes, acidificantes, em contato com as células da mucosa do intestino, está associada com os cânceres de cólon, as milhares de substâncias químicas presentes no cigarro, né, na fumaça do cigarro, quando a gente fala de câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de boca, né? Então, essa é a primeira fase do processo de malignização, né? É a aquisição das mutações com o início do crescimento descontrolado das células. Tá? A segunda fase é a fase de promoção, onde essas células que estão com mutações, elas vão sofrer alterações epigenéticas, onde haverá uma alteração na expressão de genes
que vão fazer com que então esses genes que sofreram mutações agora eles vão ser mais expressos, né? Vão promover de forma muito intensa a proliferação celular, vão induzir a formação de fatores de crescimento e sinais inflamatórios naquele local, né? Onde as células começam a se proliferar de uma forma descontrolada. E por último, essas células vai haver o processo de progressão, onde essas células que se transformaram, né, em células hiperproliferativas, elas vão adquirir a capacidade de invadir tecidos vizinhos, ou então de se desprender de um tecido sólido e cair na corrente sanguínea. E aí, quando ela cai na corrente sanguínea, essas células vão se distribuir por outros tecidos, levando ao que a gente chama de metástase, né? Então, essas células cancerígenas, elas vão proliferar em locais distantes do local de origem dela, né? E aí elas vão gerar tumores em outras partes do corpo. Então, só para a gente entender se realmente existe uma participação do sistema imune na defesa contra as células tumorais, então existem muitos estudos que demonstram que existe uma infiltração de linfócitos, tá? Notadamente linfócitos do tipo CD8 positivos, que são linfócitos citotóxicos, são aqueles linfócitos que destroem diretamente células que estão sinalizadas, né? E também as células NK, as células natural killer, que também são um tipo de linfócito, que também atuam destruindo células de forma direta. Então, células alteradas, células infectadas, né, que são sinalizadas, esses dois tipos de células, de linfócitos, eles são responsáveis pela destruição direta das células. Existem muitos estudos mostrando que nos microambientes tumorais, ou seja, nos locais onde existem células cancerígenas, existe um infiltrado dessas células, né? Então, existem estudos que mostram essas células em carcinomas de pulmão, né? Isso sugere que existe um reconhecimento dessas células tumorais, né? Existe uma destruição dessas células, né? Então, quanto mais existem estudos que mostram que quanto mais linfócitos infiltrados, melhores são os prognósticos do paciente, né? Professor, então se tem linfócito lá matando as células tumorais, por que elas se sobressaem, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que elas adquirem também mecanismos para fugir dessas respostas imunes, né? Uma outra coisa que também é observada, né, relacionada à resposta imune, é que os tumores, né, eles normalmente expressam genes e proteínas como o PDL1, que é um ligante de morte celular programada, é uma molécula que induz o processo de apoptose, de morte celular dessas células imunes, né, dessas células tumorais, como também o CTLA4, que é um outro ligante associado ao linfócito CD8, que suprime a sua resposta imune, tá? Então, existem estudos que mostram que os tumores eles expressam proteínas que inibem a resposta imune naquele local, evitando a sua própria destruição, né? Então, existem estudos que mostram que esses marcadores estão aumentados em melanomas, que são os cânceres de pele, que é um tipo de câncer extremamente agressivo, normalmente, né? E que geram metástase de forma muito rápida, né? Inclusive, a imunoterapia, né? Os processos de imunoterapia, eles vêm utilizando esses marcadores de checkpoints, né? Que são marcadores que fazem um controle do ciclo celular da célula, para a célula se dividir ou não. Eles têm sido alvo das imunoterapias, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e têm demonstrado resultados interessantes, né, em relação às respostas e ao tratamento de alguns tipos de cânceres, tá? E também existem relatos assim, bem raros, mas casos documentados de regressão total, né, de tumores
de forma espontânea, né? Particularmente alguns tipos de melanoma e algumas leucemias agudas, sem a necessidade de nenhum tipo de intervenção terapêutica, né? Então, sem nenhum tratamento específico. E isso indicando que o sistema imune ele pode realmente erradicar alguns tipos de câncer de tumores, mesmo sem tratamento, desde que ele consiga identificar de forma efetiva essas células tumorais e de que ele tenha o estímulo adequado para que consiga destruir todas essas células cancerígenas. Tá? Então, o que a gente vai ver mais à frente é que, de fato, isso o sistema imune ele consegue reconhecer, mas é como se a resposta imune ela fosse mais limitada. Né? E aí, a rápida proliferação das células ela sobrepõe a resposta do sistema imune. Então, que proteínas elas podem ser alvos do sistema imune? Né? Porque a gente sabe que o nosso sistema imune ele aprende a reconhecer o que é próprio do que não é próprio. Né? E aí, quando ele reconhece uma molécula própria, ele não desencadeia a resposta imune, porque senão isso vai gerar uma autoimunidade. E quando ele reconhece antígenos estranhos, né, não próprios, é que ele desenvolve a resposta imune. E aí a gente tem antígenos tumorais que podem ser alvos do nosso sistema imune. Né? Então, eles são divididos em antígenos associados a tumores, os tais, que eles são expressos tanto pelas células tumorais quanto por células normais, sendo que nas células tumorais eles estão hiperexpressos, eles estão expressos, estão sendo produzidos em uma quantidade muito grande. Né? Então, existe um exemplo muito conhecido que é a expressão de tirosinase, né? Que é uma enzima que as células produzem e que ele é muito expresso pelos melanomas. Tá? Então, ele pode se tornar um alvo para que o sistema imune identifique essas células que estão hiperexpressando tirosinase e elimine essas células. Tá? Sendo que existe um porém. Como essas proteínas também são expressas por células normais, existe um certo grau de possibilidade de desenvolvimento de autoimunidade. Né? Então, existe um mecanismo de regulação que faz com que a resposta imune a esses antígenos associados a tumores, que também são expressos por células normais, ela seja reduzida, né, pelo próprio corpo, já que as células normais também produzem esses antígenos. Tá? Existem também os antígenos específicos dos tumores. Então, são antígenos que só são expressos pelas células tumorais, né, resultando de mutações, gerando neoantígenos ou novas proteínas que no nosso corpo não existem. Tá? Ou então, proteínas que já existem que sofrem alterações pós-tradução, pós a transformação do RNA mensageiro em uma cadeia de aminoácidos e proteína. Tá? Um exemplo muito conhecido, o mais conhecido, é a proteína de fusão BCR-ABL, onde eu tenho um gene no cromossomo 9 e outro no cromossomo 11 que sofrem uma translocação e formam uma proteína de fusão que está associada à hiperproliferação de células de origem mieloide nas leucemias mieloide crônicas. Né? Então, ele é um antígeno específico de tumor muito clássico. Né? E, hoje em dia, esse é a proteína que é alvo terapêutica específica para tratar a leucemia mieloide crônica. Tá? E, no caso desses antígenos específicos de tumores, não existe risco de autoimunidade, uma vez que esse antígeno é produzido apenas pelas células tumorais. Então, assim, são muitos os estudos que são realizados há muitos anos na busca por antígenos que são específicos apenas pelos tumores. E para que esses antígenos sejam os alvos ideais, né, para os tratamentos de imunoterapia de forma bem específica, com a geração de um mínimo de reações adversas. Então, alguns exemplos de relevância clínica são antígenos como o MAGE, que é o antígeno que estimula a expressão de determinados genes dos melanomas, que são cânceres de pele, e o NIESO, que é um antígeno
cânceres associados a carcinomas ovarianos, tá? E também o antígeno cássio embrionário, que é um marcador muito importante em câncer coloretal. Então, são os mais clinicamente relevantes. E já existem imunoterapias direcionadas a esses antígenos, como também vacinas e terapias celulares têm demonstrado respostas muito eficazes. Tá? Então, como é que é o ambiente, o microambiente tumoral? Né? Então, esse microambiente onde as células tumorais estão se desenvolvendo, né, é um ambiente bem complexo, onde a gente tem células tumorais se proliferando, células do sistema imune, principalmente as fagocíticas e as citotóxicas, né, como o linfócito T, CD8, o linfócitos NK, né, as células NK, que são células citotóxicas, macrófagos e células dendríticas. Existe uma hiperproliferação de vasos sanguíneos, porque essas células tumorais elas se multiplicam em grande rapidez, necessitam de muitos nutrientes, né, que vêm através do sangue. E aí existe uma hiperproliferação de vasos, uma angiogênese aumentada, para que tenham muitos nutrientes ali e essas células possam se multiplicar de forma bastante rápida. Né? Então também existe uma proliferação de fibroblastos e muitas moléculas sinalizadoras, né? Citocinas e quimiocinas. Né? Então toda essa heterogeneidade, essa expressão de citocinas e a presença dessas células, elas vão estar associadas a uma melhor resposta do sistema imune ou uma pior. Né? Então a gente vê que existem muitas células, muitos linfócitos CD8, células natural killer, né? Tentando destruir essas células tumorais, né? Macrófagos, que podem ter respostas tanto pró-tumorais, ou seja, existe a possibilidade de macrófagos sintetizarem citocinas e terem uma resposta que ajuda o desenvolvimento dos tumores, como também respostas antitumorais desses macrófagos, tá? E aí a interação ela é muito grande entre células, citocinas e as células tumorais, tá? Então existem muitas citocinas nesse microambiente, como o interferon-gama, o TNF-alfa, né, que promovem a resposta imune antitumor, mas também existem quimiocinas que suprimem, né, elas controlam a resposta do sistema imune, como por exemplo o VEGF, né, que é um fator de crescimento associado a fibroblastos, né, e também outros fatores que suprimem a resposta imune. Então, quando a gente tem células tumorais que conseguem estimular a síntese dessas quimiocinas que inibem a resposta do sistema imune, isso facilita o desenvolvimento e a proliferação dessas células. Que a gente vai conseguir discutir um pouquinho aqui. Né? Então, como é que essas células tumorais elas conseguem fugir dessa resposta do sistema imune? Então, aqui a gente tem 4 mecanismos principais. Né? Então, elas podem modular a expressão dos antígenos tumorais, ou seja, as células que possuem antígenos tumorais específicos, elas acabam diminuindo a expressão dessas proteínas. Né? Então, esses antígenos tumorais específicos eles vão ser produzidos em uma quantidade muito pequena e dessa forma as células T citotóxicas não vão reconhecer as células numa intensidade muito grande. Tá? Então faz com que essas células tumorais fiquem meio que invisíveis ao sistema imune, porque eles diminuem a expressão desses antígenos específicos. Que a gente viu há pouco, que são os antígenos mais importantes para que o nosso sistema imune reconheça essas células sem gerar a possibilidade de autoimunidade e sem também destruir tecido normal. Né? Outro mecanismo de evasão das células tumorais é a downregulation dos MHCs. Né? Então a gente sabe que os MHCs são extremamente importantes para a apresentação de antígenos diferentes, de antígenos estranhos. Né? E aí o que é que essas células tumorais fazem? Elas diminuem, downregulation é uma diminuição da expressão desses antígenos de MHC. Né? Então as células tumorais impedem que haja uma apresentação desses antígenos tumorais aos linfócitos citotóxicos.
Então, se os antígenos tumorais eles não serão apresentados às células citotóxicas, elas não vão atacar as células tumorais e as células tumorais vão novamente passar despercebidas, né? As células tumorais elas também secretam citocinas, né, que são imunossupressoras. Os maiores exemplos são o TGF-beta, né, e a interleucina 10. Então, esses fatores eles inibem a atividade das células imunes, fazendo com que as células tumorais proliferem sem nenhum problema, né, sem nenhuma interferência do sistema imune. Tá? E aí os tumores eles progridem de forma muito rápida, porque eles têm uma proliferação já estimulada em função da perda de controle, em função das mutações e da regulação genética dos genes do ciclo celular. E por último, eles também fazem o recrutamento de células supressoras da imunidade, né? Então, eles estimulam, né, células mieloides supressoras e células T reguladoras, inibindo a atividade das células T e NK, né? Então, essas células elas produzem quimiocinas e elas se adaptaram a isso, obviamente, anos e anos, para que essas células conseguissem desenvolver esses mecanismos. Então vamos lá, vamos entender o que são esses pontos de checagem imunológica. Então, esses pontos de checagem imunológica, que eu até já citei anteriormente, eles são moléculas reguladoras, são expressas, né, são sintetizadas, e que atuam como freio na resposta imune, né? Eles são inibidores da resposta do sistema imune. Dessa forma, eles previnem os processos de autoimunidade e limitam a atividade das células T. Tá? Então, eles são um mecanismo de proteção do corpo, né? Então, os principais alvos que são utilizados quando a gente fala em células cancerígenas são o CTLA4 e o PDL1, que a gente já falou, né? O CTLA4 ele regula a ativação inicial das células T e o PDL1 modula a resposta dessas células no tecido periférico e também no microambiente tumoral. Então, eles atuam fazendo com que as células T diminuam suas atividades, tá? Numa forma de prevenir a autoimunidade e resposta excessiva do sistema imunológico. Tá? Então, eles são expressos em células imunes, como células T, células NK, células dendríticas, e também são expressas pelas células tumorais. Né? Então, foi um mecanismo que as células tumorais acabaram desenvolvendo, não, mas adaptando ao seu processo durante o processo de proliferação celular, que trouxe uma vantagem muito grande para essas células. Né? Então, elas modulam a ativação do sistema imune e a tolerância das células T, fazendo com que elas fiquem mais livres para desencadear o seu processo de proliferação de forma descontrolada, sem que haja uma inibição por parte das células do sistema imune, né? As células citotóxicas. E aí, quando a gente fala de imunoterapia do câncer, o que é que hoje está em voga, digamos assim, mais moderno, né? São as terapias baseadas nos inibidores de checkpoints. Então, são tratamentos anti-CTLA4 e anti-PDL1, né? Que aí eles removem esses freios, né? Esses inibidores do sistema imune, fazendo com que as células T ataquem o tumor de forma mais eficaz. Tá? Temos a terapia CAR-T-cell, né? O CAR-T. O que é essa terapia CAR-T-cell? Ou terapia celular adotiva? É quando as células T do próprio indivíduo, elas são geneticamente modificadas com receptores quiméricos, ou seja, misturados com antígenos tumorais, e elas são infundidas no paciente. Então, é feita uma coleta de sangue que retiram os linfócitos, modificam geneticamente os linfócitos, e esses linfócitos são depois de modificados geneticamente e infundidos, são colocados de volta no paciente. E aí eles vão expandir e vão destruir as células cancerígenas baseadas naquele novo antígeno tumoral que ele vai conseguir reconhecer. Tá? Temos também as vacinas terapêuticas contra o câncer, né, que são projetadas para induzir uma resposta imune contra antígenos específicos tumorais, né, então, como a gente já viu. E aí, dessa forma, o sistema imune vai estar preparado para quando essas células tumorais
começarem a se proliferar e produzir esses antígenos específicos, o sistema imune já vai ter anticorpos para sinalizar as células T citotóxicas para eliminar essas células de uma forma mais rápida, né? E também tratamento utilizando citocinas imunoestimuladoras, como a interleucina 2 e o interferon gama, que atuam potencializando a atividade do sistema imune, tá? Estimulando a proliferação de célula T e de célula NK, que é o que a interleucina 2 faz, e o interferon gama, o interferon alfa, aumentando a expressão dos antígenos tumorais e a atividade das células dendríticas, né? As células dendríticas identificando a presença dessas células, sinalizando, e a interleucina 2 aumentando a atividade das células citotóxicas. Então, quais são os principais desafios que a gente tem e algumas oportunidades para a imunoterapia relacionada ao câncer, né? Então, um grande desafio é a resistência primária e a resistência adquirida, que esses tumores eles podem desenvolver. Então, ao longo do desenrolar da imunoterapia, quando essa imunoterapia é de longo prazo, existem mecanismos que incluem a perda dos antígenos tumorais, né? Mutações em vias de sinalização, e as células começam a ter resistência e voltam a expressar novamente os checkpoints, né? Então, começa a secretar novamente, através de outros mecanismos, os checkpoints imunobiológicos, né? E aí voltam a inibir um pouco a resposta imune. Então, o grande desafio é entender como é que essa resistência acontece para tentar driblar ela também, né? Outro grande desafio é identificar que biomarcadores preditivos podem ser utilizados. Então, a identificação dos checkpoints como PDL1 e CTLA trouxe tratamentos muito específicos e com bastante resposta, mas é importante que sejam identificados genes expressos diferencialmente pelos tumores, específicos dos tumores, para que possa se desenvolver terapias específicas contra aquele marcador que só as células tumorais apresentam, porque aí a gente consegue ter uma terapia eficiente e eficaz, com baixíssimo potencial de reação adversa, né, e alta taxa de cura do câncer. Desenvolvimento de novas abordagens, como hoje é o CAR-T-cell, né? Então, que inclui a modificação genética de linfócitos T. O CAR-T-cell é muito utilizado para tumores sólidos, né? Anticorpos bioespecíficos que direcionam as células T para células tumorais, e para isso a gente precisa identificar que antígenos específicos dos tumores são expressos para que essas abordagens possam utilizar como alvo para novas terapias, né? E também estratégia de combinação e bicomia tumoral, combinando a imunoterapia com quimioterapia, rádio e outros tipos de terapia para aumentar a eficácia do tratamento. Então, a modulação do microambiente vai melhorar a resposta do sistema imune, e é uma alternativa bem promissora. Isso pode ser feito através do uso das interleucinas, como a interleucina 2 e o interferon alfa, que a gente já falou no slide passado. Então, e quais são as perspectivas futuras, né, relacionadas à imunologia dos tumores, né? Então, recentemente foram reveladas vias de sinalização do sistema imune e já identificado alguns desses mecanismos de resistência dos tumores, fazendo com que estudos de tratamento específico já sejam desenvolvidos, né? Tecnologias de sequenciamento de nova geração e análise de células únicas, que é chamado de single cell sequenciamento, single cell sequencing, onde eu vou pegar uma célula tumoral e vou fazer o sequenciamento de todos os RNAs mensageiros dessas células e ver se dentre esse transcriptoma, que a gente chama, entre todos esses RNAs dessa célula tumoral, se tem algum que é diferenciado das células normais. E aí, dessa forma, tentar utilizar isso como um biomarcador específico contra esse tipo de célula cancerígena, tá? O uso de inteligência artificial, né, na análise desses dados de sequências de DNA, sequenciamento de RNA é extremamente importante, né? O uso da inteligência artificial na busca
de novos alvos terapêuticos e no entendimento das vias de sinalização, né? E isso, obviamente, através de uma colaboração que seja global, né? Porque o câncer ele não está só no Brasil, só nos Estados Unidos, ele está no mundo, obviamente, que nós temos incidências e prevalências diferentes ao redor do mundo, mas quanto mais a gente puder colaborar, melhores serão os resultados que nós teremos no futuro. Assim a gente termina essa nossa aula de imunologia dos tumores.